Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje, eu vou apresentar algumas figuras de linguagem. Esse vídeo é a parte 1. Então, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Já se inscreve, já ativa o sininho e deixa o seu like. Bora pra vinheta? As figuras de linguagem são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal. Hoje eu vou apresentar as figuras de linguagem na categoria semântica, que estão associadas ao significado das palavras. As figuras de linguagem dessa categoria são metáfora, comparação, analogia, metonímia, perífrase, sinestesia, hipérbole, catacrese, eufemismo, pleonasmo, anáfora, ambiguidade ou anfibologia, antonomásia, alegoria e simbologia. A metáfora é provavelmente a figura de linguagem que mais utilizamos no nosso dia a dia. Ela se baseia em uma comparação implícita, sem um elemento comparativo, como ou tal qual, por exemplo, em que uma característica de determinada coisa é atribuída ao elemento metaforizado. Consiste em usar a palavra referente a essa no lugar da característica propriamente dita, depreendendo uma relação de semelhança que, por termos uma linguagem flexível e complexa, conseguimos entender. Por exemplo, se dizemos que Maria Rita é uma flor, nosso cérebro já tem mecanismos para compreender que o que queremos dizer é que ela é delicada, perfumada, bonita, etc. E não que ela seja literalmente uma flor. Para textos na web, é interessante utilizar algumas metáforas para validar seus argumentos e enriquecer linguisticamente o seu texto. Se você está escrevendo sobre novas tecnologias, por que não contar com metáforas referentes a objetivos tecnológicos? Dessa forma, o seu leitor ficará mais preso ao tema proposto e a sua produção lhe parecerá mais atraente e bem escrita. Mas tenha cuidado, pois há mais de uma possibilidade de interpretação da metáfora, já que a identificação entre os dois elementos em comum pode ficar por conta do leitor. Portanto, procure esclarecer ao máximo o que você quer dizer quando usar esse recurso. A símile é, assim como a metáfora, uma figura de comparação, mas dessa vez explícita. Como assim? A metáfora é mais subjetiva, pois sugere implicitamente uma ligação entre dois seres ou entidades diferentes a partir de uma característica em comum, enquanto a símile apenas aponta que existe uma semelhança específica e objetiva entre os dois elementos comparados. Retornando ao exemplo que trouxemos quando explicamos a metáfora, uma símile seria: Maria Rita é bela como uma flor, ou Maria Rita é cheirosa assim como uma flor. Dessa forma, ressaltamos o determinado atributo que queremos comparar e trazemos um elemento comparativo, como, que nem, assim como, tal qual. Quando se escreve para a web, fazer comparações explícitas pode ajudar você a ressaltar um argumento ou contrastar opções com mais propriedade e clareza. Como a símile é mais objetiva que a metáfora, ela é uma opção mais segura para ser utilizada em textos com uma linguagem mais séria. Além disso, a relação de similaridade, daí o nome símile, entre os vocábulos pode ser uma carta na manga na hora de convencer o leitor do seu ponto de vista. A analogia também é uma espécie de comparação, mas nesse caso feita por meio de uma correspondência entre duas entidades distintas. O termo também é utilizado no direito e na biologia. Na escrita, a analogia pode ocorrer quando o autor quer estabelecer uma aproximação equivalente entre elementos por meio do sentido figurado e dos conectivos de comparação. Por exemplo, em um trecho do romance A Redoma de Vidro, a autora Sylvia Plath fez uma analogia entre a abundância de opções que temos para escolher o que faremos da vida e uma árvore cheia de figos. Para a web,
Usar analogias pode ser eficiente quando você quer simplificar o assunto abordado. Caso ele seja muito complexo, é só fazer uma analogia com algo mais simples que o leitor entenderá mais facilmente e o seu texto se enriquecerá. A metonímia é mais uma figura de linguagem que tem a ver com semelhanças. Ela ocorre quando um único nome é citado para representar um todo referente a ele. Por exemplo, é comum dizermos frases como adoro ler Clarice Lispector, ou ainda, mais comum, bebi um copo de leite. No primeiro caso, o que eu adoro ler são os livros escritos pela autora Clarice Lispector, e não a pessoa dela em si. No segundo caso, ocorre o mesmo. O que eu bebi foi o conteúdo, leite, que estava dentro do copo, e não o objeto propriamente dito. Ao escrever para a web, a metonímia é muito útil e muitas vezes usada sem nem percebermos. Acontece quando substituímos uma marca por um tipo específico de produto. Por exemplo, Durex substituindo a fita adesiva, Toddy substituindo o achocolatado em pó e Maisena substituindo o amido de milho. Ela traz maior fluidez à escrita, além de levar o leitor a se identificar com o texto. Alguns exemplos de metonímia são autor pela obra, inventor pelo invento, símbolo pelo objeto simbolizado, lugar pelo produto do lugar, efeito pela causa, causa pelo efeito, continente pelo conteúdo, instrumento pela pessoa que utiliza, parte pelo todo, gênero pela espécie, singular pelo plural, marca pelo produto, espécie pelo indivíduo e símbolo pela coisa simbolizada. A perífrase acontece quando um nome ou termo é substituído por alguma característica marcante sua ou por algum fato que o tenha tornado célebre. Por exemplo, quando falamos ao rei da selva, estamos falando do leão. Da mesma forma, podemos nos referir à capital francesa como Cidade-Luz e ao Rio São Francisco como Velho Chico. Já no caso de pessoas, essa substituição tem o nome de antonomásia. Essa figura de linguagem difere da metáfora, uma vez que a expressão usada para substituição refere-se unicamente ao termo original, de modo que ele é facilmente identificado. Na web, a perífrase pode ser utilizada para evitar a repetição de um nome, dando maior riqueza ao texto. Atenção apenas para não usar codinomes que não sejam populares, pois isso pode dificultar o entendimento do leitor. É uma figura de linguagem bastante utilizada na arte, principalmente em músicas e poesias, uma vez que ela trabalha com a mistura de dois ou mais sentidos humanos: olfato, paladar, audição, visão e tato. Na frase "um silêncio amargo invadiu a sala", há um tipo de gosto, paladar, servindo de adjetivo para o silêncio, audição, por exemplo. Na web, é possível utilizar essa figura quando a pauta permitir. Moda, culinária e fotografia, por exemplo. São categorias em que, dependendo do foco desejado, a metonímia cai muito bem, intensificando as sensações que o texto eventualmente pode querer passar ao leitor. Ao contrário do eufemismo, a hipérbole serve para exaltar uma ideia, com o objetivo de causar maior impacto e entusiasmo. Ela é muito usada em nosso cotidiano, como na expressão "estou morta de fome", em que a intenção é enfatizar propositalmente o quanto estamos precisando comer. Para a web, esse recurso é maravilhoso, pois se a intenção é convencer o leitor do que estamos dizendo, nada melhor do que chamar a atenção dele para o que queremos apenas usando termos exagerados. A catacrese é o nome que utilizamos para algo que não tem um nome próprio. Em outras palavras, pegamos um termo que já existe e o emprestamos para alguma outra coisa. Assim, o substantivo representa dois significados diferentes, que não têm associação. Maçã do rosto, pé da mesa e asa da xícara são alguns dos exemplos de catacrese muito utilizados no dia a dia. O recurso do eufemismo é utilizado quando se deseja dar um tom mais leve para a expressão, ou seja, é diretamente oposto à hipérbole. O significado permanece, mas a frase se torna menos direta, pesada, negativa ou depreciativa. Fulano descansou em paz. É um ótimo exemplo de eufemismo muito utilizado.
O pleonasmo ocorre quando se repete uma palavra ou expressão na mesma frase com o mesmo significado. Do ponto de vista da gramática, ele é considerado um vício de linguagem, deixando a frase redundante. Entretanto, na literatura costuma ser usado para dar ênfase. É um recurso utilizado para dar mais ênfase à mensagem, por meio da repetição de palavras. Ela acontece de forma sucessiva no começo das frases, versos ou períodos. Exemplo: se você sair, se você ficar, se você quiser, se você esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Ambiguidade é uma figura de linguagem muito utilizada no meio artístico, de forma poética e literária. Porém, em textos técnicos e redações, ela é considerada um vício e deve ser evitada. Ela ocorre quando uma frase fica em duplo sentido, confundindo a interpretação. Trata-se de um tipo de metonímia. Nesse caso, ocorre a substituição de um nome de pessoa por um conjunto de palavras que a caracteriza. Quando a substituição é de um nome comum ou lugar, o recurso utilizado é a perífrase. A antonomasia também pode ser utilizada para eliminar repetições e tornar o texto mais rico, e assim como a perífrase, deve trazer termos que sejam conhecidos pelo público, de modo a não prejudicar a compreensão. É usado de forma retórica, a fim de ampliar o significado de uma palavra ou oração. Ela ajuda a transmitir um ou mais sentidos do texto, além do literal. Entre os tipos mais recorrentes de alegoria, pode-se destacar, por exemplo, o que compara a vida a um tabuleiro de xadrez, bastante utilizado na poesia e na retórica. Na esfera iconográfica, observa-se, entre outras, a imagem de uma caveira em cima de dois ossos cruzados, que representa o símbolo da pirataria. O conceito de simbologia é bem simples. Trata-se do uso de simbologias para indicar alguma coisa. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa aqui também sugestões para os próximos vídeos, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que é muito importante para o YouTube saber que você curte esse tipo de vídeo e também te avisar sempre que tiver vídeo novo. Se você já é inscrito, meu muito obrigado e deixa o seu like, tá bom? Compartilhem os vídeos e também sigam a gente lá nas redes sociais do canal, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links. Vou deixar também link de arquivos exclusivos aqui com o conteúdo do vídeo e também links de alguns sites onde eu peguei aí a maioria do conteúdo para preparar o vídeo para vocês, tá bom? Então não esquece de deixar o like, que é muito importante, e de deixar o seu comentário do que você achou do vídeo, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo!